A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária da Escola Bíblica Dominical da lição 10, de terça-feira, 2 de março de 2021, se intitula: O Senhor Jesus nos deu autoridade para curar os enfermos. O texto bíblico se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz assim: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aqui, queridos, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, começa uma nova fase no trabalho de Jesus. Ele chama então os 12 apóstolos e lhes dá autoridade para expulsar demônios e curar os doentes. Ao curar os enfermos, queridos, e dar aí vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade caída. As doenças, enfermidades e a morte, queridos, existem aí como consequências da entrada do pecado no mundo. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está lá em Romanos 5:12. Jesus, o Messias prometido nas Escrituras, veio então para tratar do problema do pecado e das suas consequências. Com esse fim, Jesus, durante o seu ministério terreno, curou doentes e ressuscitou os mortos. Todos os evangelistas destacam este fato. Se por um lado Jesus é capacitado pelo Espírito Santo para realizar milagres, queridos, por outro, ele dá esse mesmo poder aos seus discípulos. Tendo o Mestre convocado os 12, concedeu-lhes então poder e autoridade sobre todos os demônios e também para efetuarem curas aos enfermos. Também os enviou, queridos, a pregar o reino de Deus e a curar todo tipo de enfermidade. Aquilo que Jesus começou a fazer pelo poder do Espírito Santo teria então continuidade através dos seus seguidores. O Senhor, então, queridos, delegou à igreja o mesmo poder que estava sobre si. Então, dessa forma, a igreja estaria capacitada a cumprir a sua missão. Quando a igreja, queridos, negligencia a terceira pessoa da Trindade, o nosso Consolador, nosso amigo, o Espírito Santo, perde não somente o seu foco, queridos, mas também a sua identidade, a sua autoridade. Deus abençoe o seu dia e uma ótima terça-feira.